ICMS antecipado ou substituição tributária, qual deixa meu produto mais caro? E aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício e eu tô aqui para ajudar a sua empresa a pagar menos impostos. E o tópico de hoje é absolutamente importante para você que é empresário, para você que é empresária, porque ele influi diretamente no custo do seu produto, que acaba por influenciar diretamente também no preço de venda do seu produto, que é justamente essa diferença entre ICMS antecipado, ICMS substituição tributária e a sua influência na formação do preço dos seus produtos. Então é isso aí, vamos lá, bola para frente. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a diferença entre esses dois tipos de ICMS. E no que diz respeito a ICMS, existem vários tipos de ICMS. Vários tipos. Dois desses tipos são o ICMS substituição tributária e o ICMS antecipado, também conhecido como antecipação parcial. Então é importante que você entenda, porque veja, as características entre esses dois tipos de ICMS são muito diferentes. Na verdade, as características entre o ICMS antecipado ou antecipação parcial entre cada um dos estados brasileiros pode ser muito diferente. Inclusive, pode ser que exista estado que cobre, pode ser que exista estado. Aliás, existe estado que cobra o ICMS antecipado, existe estado que não cobra, existe estado que tem um tipo de cálculo, existe estado que tem outro tipo de cálculo. Existe estado que cobra só de alguns produtos, existe estado que cobra de todos os produtos. Então veja, é uma diferença muito grande, é uma discrepância muito grande. Não existe uma singularidade, uma homogeneidade no que diz respeito ao ICMS antecipado ou antecipação parcial. Mas aqui já de início, para você entender a diferença entre eles, o ICMS substituição tributária, nós podemos dizer que ele é recolhido, a grosso modo, aqui, para a gente entender mais claramente, de forma mais simplificada aqui nesse vídeo. O ICMS substituição tributária é o ICMS recolhido por toda a cadeia de tributação. Enquanto que o ICMS antecipado ou antecipação parcial, ele é recolhido apenas por uma pequena parte, apenas uma parte da cadeia de tributação. Então veja aqui, ó, também chamado de antecipação sem encerramento de cadeia ou sem encerramento de fase, é a antecipação de apenas parte da cadeia. Então, grave bem a diferença dessas duas características: recolhimento por toda a cadeia de tributação e recolhimento por apenas uma parte da cadeia de tributação. Então, vamos lá. O que acontece? Principais momentos de recolhimento. O ICMS substituição tributária, ele pode ser recolhido tanto na compra de algum produto, onde a cobrança vem sendo feita dentro da própria nota fiscal. Ele pode ser recolhido na entrada do estado e ele pode ser recolhido na entrada da empresa, na entrada da sua empresa. Já o ICMS antecipado, a antecipação parcial do ICMS, geralmente ela é recolhida na entrada do estado, quando você compra um produto, quando é uma operação interestadual, que esse produto está entrando dentro do estado. Geralmente o fato gerador, geralmente o momento de recolhimento do ICMS é justamente essa entrada interestadual. Então, esses são os momentos de recolhimento do ICMS substituição tributária e esse geralmente é o momento de recolhimento do ICMS antecipado. Então, o que acontece? Feitas as devidas apresentações, agora a gente vai verificar qual deixa o seu produto mais caro. Então, para a gente poder entender, para a gente poder fechar esse raciocínio, nós vamos voltar 4 slides. Então, olha só, 1, 2, 3, 4. Então, olha só que interessante. Dentro desse slide aqui, a gente já pode tirar uma lição, um raciocínio muito, muito importante, que é justamente o seguinte: enquanto o ICMS, isso aqui é uma coisa muito simples, mas que causa um grande impacto na sua empresa, pode causar. E causa um grande impacto em muitas empresas e você vai entender daqui a pouquinho quando eu te contar.
Então, olha só, enquanto o ICMS antecipado, o ICMS substituição tributária, como você já sabe, é o recolhimento por toda a cadeia de tributação, então, através do raciocínio lógico, logicamente, a gente já consegue deduzir que o ICMS substituição tributária, ele vai ser mais caro, o valor dele vai ser mais alto que o ICMS antecipado ou que a antecipação parcial. Já que esse aqui é o recolhimento por toda a cadeia de tributação e esse aqui é o recolhimento por apenas parte da cadeia de tributação. Esse aqui é tanto que esse aqui, quando você paga na aquisição do produto, você não precisa mais pagar quando você for vender esse produto. E esse aqui, via de regra, mesmo fazendo o pagamento na aquisição do produto, você também precisa fazer o seu pagamento quando você for fazer a venda do produto. Então, veja, enquanto que esse aqui é por toda a cadeia, o que torna o valor dele, a cobrança dele é uma cobrança mais alta, o preço dele é um preço maior, podemos dizer assim. Esse aqui, o preço dele, o valor dele é bem menor. Isso significa dizer que se para um determinado produto, quando você faz a compra desse produto, se você paga o ICMS substituição tributária, o preço de custo desse produto será muito maior do que se você estivesse pagando a antecipação parcial deste produto, desse mesmo produto, ok? Então, agora que você entendeu, vamos voltar agora para os nossos slides e eu vou te dar como exemplo aqui 2 casos práticos absolutamente interessantes, que são os casos, primeiro caso, o caso do Espírito Santo, e o segundo caso, o caso de Santa Catarina. Então vamos lá, no caso do Espírito Santo, o que aconteceu foi que houve uma substituição através tanto do decreto 5.078-R de 2022, quanto através da portaria 13-R de 2022, que listou os produtos que deveriam passar para a sistemática de antecipação tributária. Mas o que acontece é que através dessas 2 bases legais aqui, houve uma mudança de tributação das autopeças no Espírito Santo, onde elas deixaram de ser tributadas através da sistemática de substituição tributária e passaram a ser tributadas através da sistemática de antecipação parcial ou da antecipação parcial. Então, qual o reflexo disso na precificação dos produtos no Espírito Santo, especialmente nesse período aqui em que houve essa mudança de sistemática de tributação? Então, o reflexo foi esse aqui. A primeira coisa que aconteceu é que houve a necessidade da informação do estoque para a obtenção de crédito, já que estava mudando de substituição para tributação integral, onde você deixava de fazer o recolhimento por toda a cadeia na aquisição e você ia ter que pagar o ICMS na venda. Houve a necessidade de fazer o levantamento do estoque para a obtenção de crédito. Houve a necessidade de fazer a alteração do cadastro dos produtos, onde você ia ter que mudar basicamente tanto o CST quanto o CFOP dos produtos, e não somente no cadastro dos produtos, mas houve também a necessidade de fazer a alteração na parametrização fiscal, tanto das entradas quanto das saídas desses produtos. Então não basta só mudar no cadastro, há necessidade de mudar a parametrização e mudar também o processo de emissão de documentos fiscais. Então veja que houve toda essa mudança aqui, além, claro, da mudança da precificação do produto, que os produtos eles passaram a ter um preço de custo inferior ao que estava antes. Por quê? Porque o que a gente refletiu aqui, deixa eu decorar aqui o número desse slide, número 10, porque como a gente refletiu aqui, quando é feita a cobrança do ICMS substituição tributária, o preço de custo do produto ele passa a ser muito maior do que quando há a cobrança da antecipação parcial.
Voltando então para o nosso slide de número 10, o que a gente vê aqui então no estado de Santa Catarina é uma situação um pouco diferente. Veja, em Santa Catarina, através do decreto 1657 de 2021, com efeitos a partir de 2022, o que houve na verdade foi a criação da antecipação parcial. Então veja que enquanto aqui no Espírito Santo o que houve foi a mudança, existia a substituição tributária e mudou de substituição tributária para antecipação parcial, o que aconteceu em Santa Catarina, na verdade, foi diferente. O que aconteceu em Santa Catarina foi a criação da antecipação parcial. Não existia a antecipação parcial e foi criada, ela passou a ser cobrada. Então veja que, no caso de Santa Catarina, apesar de o ICMS antecipado ou antecipação parcial, via de regra, ela gerar um custo menor para os produtos, mesmo assim, os produtos que ficaram sujeitos à antecipação parcial em Santa Catarina, eles tiveram um aumento de preço, porque em Santa Catarina não existia, para esse caso em específico aqui, não existia a substituição tributária. Né? Então, foi criada a antecipação parcial. Então, não existia cobrança e passou a existir. Nesse caso aqui, havia, no caso do Espírito Santo, havia o pagamento na aquisição dos produtos, havia o pagamento da substituição tributária. E passou de substituição tributária para antecipação parcial. E nesse caso aqui não havia o pagamento do ICMS como substituição tributária, foi apenas incrementado, foi criado, passou a ser cobrado o ICMS como antecipação tributária ou antecipação parcial. Então é por isso que, mesmo com Santa Catarina trabalhando com alguns produtos em específico, a questão da substituição tributária, os produtos aqui de Santa Catarina não foi nem para todos os contribuintes, na verdade. O caso de Santa Catarina foi apenas para empresas de regime simples nacional e os produtos, especificamente falando, foram os produtos que possuem a alíquota interestadual de 4%, ou seja, produtos importados. Foi somente para esses casos, mas independente de qualquer coisa, para esses casos que não havia essa cobrança e passou a existir, para esses casos, esses produtos eles passaram a ter um preço de custo maior. Então, os procedimentos operacionais aqui de Santa Catarina, eles foram até um pouco mais fáceis, mais simples que os procedimentos operacionais do Espírito Santo. Santa Catarina, basicamente, o que aconteceu foi que o pessoal passou a ter que fazer o cálculo do preço de custo conforme o valor cobrado da antecipação. Então, basicamente, não há mudança no cadastro, não muda a entrada, não muda a saída, não muda a parametrização. O que muda é somente o cálculo do preço de custo do produto. E esse cálculo ele teria que ser feito de uma forma ou de outra, porque de uma forma ou de outra há necessidade de pagar. Agora, é importante entender que existem situações em que a empresa ela é obrigada a fazer o pagamento da antecipação parcial e a empresa não faz. O porquê que não faz? Aí eu não vou te explicar nesse momento, porque existem várias explicações, mas o que acontece é que eu mesmo já peguei situação onde a empresa estava há vários anos sem pagar, e era de um estado, nem era de Santa Catarina, nem era do Espírito Santo, mas era de um estado que havia a cobrança para todos os contribuintes, tanto o regime normal quanto o Simples Nacional, e para todos os produtos, exceto os produtos que já eram tributados por substituição tributária. E nesse caso, mesmo nesse caso, onde era obrigado a fazer o pagamento da antecipação parcial por todos os produtos, exceto da substituição tributária, esse contribuinte ele não estava pagando. Quando eu abri juntamente com o empresário, quando eu abri com o empresário o DTE, a gente viu lá a pendência de vários anos de ICMS antecipado. Então veja que nesse caso, onde o antecipado, onde a antecipação parcial já era regra,
houve esse grande vacilo, houve essa grande pisada de bola, houve esse grande erro que com certeza culminou na penalização da empresa. O fisco acabou penalizando essa empresa, esse empresário. Então, o que acontece? Aqui no caso de Santa Catarina, onde a cobrança da antecipação, ela não é uma regra propriamente dita, mas é mais uma exceção, tanto no que diz respeito ao contribuinte, quanto no que diz respeito aos produtos. Então, é muito mais fácil para o contribuinte, para a empresa de Santa Catarina errar, do que para essa outra empresa. E eu te contei esse fato aqui simplesmente para te dizer o seguinte: se é muito mais fácil para a empresa de Santa Catarina errar, porque o caso de Santa Catarina aproxima-se muito mais da exceção do que da regra, e aquela outra empresa que eu acabei de falar, que no caso dela, na realidade dela, era regra e ela deixou de recolher, quanto mais empresas de Santa Catarina. Então, empresas de Santa Catarina precisam estar vigilantes, precisam estar atentos para que você não deixe de pagar quando necessário, quando devido, para que você não seja penalizado pelo fisco. É importante estar atento. Então vamos lá, prosseguindo aqui com o nosso bate-papo. É importante, isso aqui acabei de refletir com você, então me empolguei, a gente vai apenas pular de slide. Então, se Espírito Santo ficou mais barato, Santa Catarina ficou mais caro, né? Aqui, eu acabei errando aqui. Eu disse que ficou mais barato nos dois, mas Espírito Santo ficou mais barato e Santa Catarina ficou mais caro. O que acontece? Um toque importante que eu preciso te dar para o planejamento tributário é que o estado onde sua empresa está importa e importa muito. Como você acabou de ver aqui, eu tenho inclusive 3 exemplos. Eu dei o exemplo do Espírito Santo, né, que a cobrança da antecipação parcial apenas para alguns produtos, onde as autopeças o tipo de autopeça é um desses itens, para ficar mais fácil falar. O tipo de autopeças é o segmento de autopeças, não é nem o segmento, eu vou voltar, são os produtos, autopeças, é um exemplo dessa cobrança, mas eu não vou falar mais aqui porque senão vai acabar, a gente vai acabar fugindo do tópico. O tópico não é abordar a antecipação como um todo no Espírito Santo. Mas vamos lá. Eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei aqui. Então, um toque muito importante é que se no Espírito Santo a cobrança da antecipação parcial para alguns produtos, olha agora como ficou mais fácil falar. Então, em Santa Catarina, essa antecipação parcial, ela é mais restrita ainda, são para menos produtos e apenas para empresas de regime simples nacional. E eu te falei um outro exemplo, onde há a cobrança da antecipação parcial, e essa cobrança é basicamente a regra, ela só não é cobrada quando o produto está sujeito à substituição tributária. Então, veja, o estado onde sua empresa está, ele importa muito para o estudo do planejamento tributário. Isso porque dependendo do estado onde sua empresa está, o custo dos produtos será maior ou menor. Então esse aqui é um toque muito importante para você entender, para você levar em consideração, principalmente quando você estiver montando uma empresa, quando você estiver criando uma empresa do zero, né? Então, você está criando a empresa do zero, não leve em consideração só o regime de tributação, não leve em consideração somente os produtos, as operações que você vai fazer, mas também o estado onde será a sede da sua empresa. Um outro ponto, uma reflexão muito importante aqui que eu preciso fazer com você empresário, com você empresária, é o seguinte: e quando o seu fornecedor cobra a substituição tributária indevidamente?
Isso aqui já aconteceu, eu já presenciei o acontecimento disso aqui várias vezes. Eu ia dizer que isso aqui aconteceu várias vezes, mas o fato é que eu já presenciei várias vezes. E se eu já presenciei várias vezes, não é que aconteceu várias vezes, é que acontece. Pode acontecer perfeitamente de o seu fornecedor errar na cobrança do ICMS e em vez de ele cobrar um tipo de ICMS, ele acaba cobrando outro. Em vez de você pagar, por exemplo, a antecipação, você acaba pagando a substituição tributária para o seu fornecedor indevidamente, e isso acaba deixando seus produtos mais caros. Às vezes você se pergunta assim, mas por que que o meu fornecedor, aliás, por que que o meu concorrente ele consegue vender esse produto muito mais caro do que eu vendo? Às vezes você não para pensar, não para refletir e deixa de perceber que isso pode estar relacionado ao pagamento de tributos. O seu concorrente ele pode estar pagando ICMS de forma adequada, enquanto você pode estar pagando de forma equivocada. Isso por conta de uma cobrança equivocada por parte do seu fornecedor. Então aqui eu chamo a sua atenção para você entender, para você perceber que você entender a tributação dos seus produtos é absolutamente importante, não somente para você não ter gastos desnecessários, mas para você poder manter a competitividade da sua empresa, pelo menos no que diz respeito a alguns produtos. Então é importante você fazer essa reflexão e mais importante do que as reflexões que eu despertei na sua mente aqui durante esse vídeo, durante essa apresentação, mais importante do que a reflexão é você aplicar isso na prática, no dia a dia, na sua empresa, para que você consiga ter um aumento na competitividade, para que você consiga ter um aumento no lucro da sua empresa e, como consequência, você gerar mais empregos, né? Bom, então é isso aí. Eu acredito que por enquanto é só. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode colocar aqui abaixo desse vídeo e a gente vai discutindo, beleza? Então até a próxima. Tchau, tchau.